Como o padre falou, né, meu nome é Davi, né, vou fazer 35 anos agora, amanhã, né? Sou casado, né, sou pai de 3 filhos, tenho o David, que tem 16, o Lucas, de 12, e a Maria Luísa, vai fazer 9 anos também. Também venho de uma família bem simples, né, nascido na zona norte de São Paulo, uma família de 9 irmãos, né, família bem grande, eu sou o filho caçula, né. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos de idade. Ali para mim, já hoje eu vejo que foi uma perca bem significativa, né? Crescer sem o pai, né? Cresci numa família que sempre foi regrada em festas, né? Bebidas, né? E logo cedo eu comecei a ter esse contato, porque era normal. Então eu ia no bar buscar bebida para um irmão, para um tio, e acabei tendo contato, e ali na minha família era normal. Até quando às vezes eu bebia, né? E ficava embriagado, para a minha família isso era normal, com uns 10 anos, 9 anos de idade, né? Nessa faixa aí. Então eu cresci nesse meio, né? Nessa família. Minha mãe, ela sempre foi de igreja, né? Ela é da igreja evangélica. Porém, assim, ela não tinha uma estrutura firme, porque era ela sozinha contra 9 irmãos e mais as noras, mais as pessoas que se rodeavam ali na minha casa, né? Então, assim, ela tentou fazer o possível para levar a gente para Deus, né? Então eu cresci nesse caminho, nesse meio, e fui caminhando, né? Falar que eu não conhecia Deus é até um pouco de mentira, né? Eu conhecia Deus, né? Pelo que minha mãe falava. Só que não tinha aquela vontade de estar com ela. E fui crescendo. Nos meus 12 para 13 anos, assim, eu considero que foi uma fase mais difícil da minha vida. Porque foi onde comecei a dar bastante trabalho para minha mãe, né? Mais para minha mãe, né? Porque por meus irmãos era meio que normal. Eles tinham cuidado comigo, né, mas não tinha aquele cuidado de pai, né? Hoje eu sei qual é o cuidado de pai, né? O significado pai, eu sei qual é esse significado. E eu não tive isso dos meus irmãos, eles tentaram. E nesse caminho dos 13 anos, como eu falava, né, eu comecei a conhecer algumas pessoas, né? Já tinha contato com bebida, meio que já saía de casa e voltava quando eu queria, né? E nesse caminho eu comecei a conhecer pessoas que também tinha contato com droga, né, com maconha, algumas usavam cocaína, né, o crack eu não tinha conhecimento nessa época, mas comecei a ouvir falar também. E comecei a andar com essas pessoas, né? E mais para frente, né, comecei a ter contato com a maconha, né, a cocaína eu não conhecia ainda. E eu conheci algumas pessoas que me apresentaram, né, o caminho do tráfico, né? Eu sou muito grato a Deus, por que sou grato a Deus? Porque foi um caminho que eu entrei, mas rapidamente eu saí. Agradeço muito a Deus isso. Eu tive contato, né? Fiquei até um tempo envolvido, mas rapidamente eu tive a graça de sair, porque eu tinha muito medo, né? Porque minha família, por mais que era desestruturada, era uma família que era todos honestos, né? Todo mundo trabalhava, né? Com toda a loucura deles, né? Da bebida, de tudo, era uma família honesta. Não tinha isso na família, né? Então assim, entrei e saí. Só que nesse entrar e sair, conheci muita gente, né? Então foi na onde eu comecei a ainda sair com essas pessoas, não estava mais envolvido com tráfico, vendendo nada, mas eu saía com essas pessoas. E foi na onde que cada vez mais eu fui entrando. E aí comecei a usar maconha com mais frequência, depois me apresentaram para minha cocaína. Naquele período para mim era festa, porque eu era jovem, então não tinha responsabilidade nenhuma, não trabalhava, né? De verdade mesmo, eu não gostava de trabalhar, arrumava trabalho, mas não ficava. E fui nessa vida, né, paralela, né? Ia para casa, final de semana saía, voltava, né? Só que para mim ali eu não tinha ainda a perca, porque tudo que eu precisava eu tinha. Os amigos, ei, vem aqui, Davi, sempre tinha, então não gastava nada do meu bolso. E depois eu conheci a Ingrid, né? Nesse caminho eu conheci a Ingrid, né? Mais ou menos uns 15 anos de idade, para 16, né? A gente começou a se relacionar. Ela não sabia, né? Talvez ela tenha ouvido falar, mas eu não sabia do que eu fazia, né? Só que ali mudou, a minha vida começou a mudar um pouco ali. Porque talvez toda aquela falta que eu tinha de família, né? Eu comecei a me relacionar com ela e comecei a sentir um sentimento diferente ali. E a gente começou a se relacionar. Passou um tempo, né? A mãe dela, a família dela não aceitava, né? Porque de tudo que escutava da minha pessoa. E hoje eu concordo com eles, né? Porque eu tenho meus filhos, eu não quero que eles se relacionem com pessoas totalmente erradas. Então hoje eu entendo tudo aquilo que elas pensavam de mim. Só que assim, era uma dor muito grande. Porque eu senti uma rejeição. Eu falei, meu Deus, né? Eu tentando mudar, mas aquilo que eu
estava fazendo no passado, naquele momento estava me machucando, né? Mesmo assim a gente insistiu, né? Ela engravidou do David, né? O David, nesse período foi muito difícil porque a gente não tinha nada, eu também não pensava em trabalhar, não pensava em nada. Só que Deus, ele sempre nos amou, né? Hoje eu entendo que Deus sempre estava ali, né? Amando, né? Nesse mesmo período que a Ingrid engravidou foi quando a avó dela veio para a missão, né? A avó, para quem não conhece, né? A Glória, para quem não conhece, é a avó da esposa. A missionária Glória, né, que ela se encontra no Haiti hoje, né? E nesse mesmo período, quando ela foi para a missão, ela morava com os padres agostinianos. E tudo que ela tinha na casa dela, ela deu pra gente. A gente não tinha nada. Aí, num dia para noite, a gente ganhou tudo, né? A gente teve que doar, né? Porque nossa casinha era pequena, né? Então foi uma graça de Deus muito grande. Deus já nos amou ali. A gente foi morar junto, né? E ali, quando a gente foi morar junto, ela começou a conhecer um pouquinho, né, da minha vida velha, porque eu estava lutando para sair, mas estava meio que envolvida ainda com as coisas erradas. Eu me lembro que quando ela foi em casa, a primeira vez que ela foi em casa, arrumar a casa, né, eu cheguei totalmente alcoolizado em casa, nem me lembro direito. Acho que foi o primeiro contato ruim, né, que ela teve dessa vida minha, né. Cheguei em casa totalmente alcoolizado, né, porque nesse mesmo período eu arrumei um trabalho, né, com uma empresa que era com meu tio, só que assim, foi um trabalho que me ensinou a ganhar o dinheiro justo, só que também foi um trabalho que me afundou um pouco mais. Porque meu tio, meus amigos trabalhavam ali, né? Meu tio, ele também é usuário de droga, né? Então ali para mim ficou mais fácil, porque então eu tava com ele, né? Então tava meio que, tá tudo certo, tô com meu tio. Só que aí tava me afundando cada vez mais, né? Bebida, os amigos deles também bebiam. Então assim, foi um trabalho foi uma experiência que eu aprendi a ganhar o dinheiro honestamente, mas também me afundou mais, né? E aí nesse caminho, né, a gente foi caminhando, né, juntos, né, uma vida bem difícil, porque eu não conseguia parar em trabalho nenhum. Eu arrumava, Deus, ele sempre me preparava um trabalho, mas eu ficava 3, 4 meses e saía, porque a vida da noitada, né, o uso de cocaína mais constantemente, bebida, eu gostava de futebol, ia para o campo, ia sair na sexta às vezes, voltava no domingo, às vezes quando voltava, e isso foi me afundando. E a Ingrid foi presenciando tudo isso. Mais ou menos passou um tempo, a gente teve uma separação, né? A gente se separou. Ali foi muito difícil para mim, porque eu vejo assim, não é que para ela foi fácil, mas com toda a dificuldade, ela tinha uma vida estruturada. A família dela era estruturada em Deus. Eles sempre foram da igreja, né? A mãe dela veio de Aparecida, a família dela, né? Então sempre teve uma estrutura de Deus e eu não tinha essa estrutura. Eu não era batizado na igreja, eu não tinha primeira comunhão, eu não tinha nada da igreja. Eu nem, de verdade, eu conhecia assim só quando eu ia para a festa, quermesse, alguma coisa da igreja católica, né? E ali foi difícil, porque não tinha estrutura de Deus. Só que assim, ela sempre participava de um grupo de oração ali próximo da Redondeza, né? Eu me lembro que eu estava vindo de um bico, né? Aí eu falei, eu vou descer nessa igreja hoje. Aí, estava arrasado, mal, né? Tentando me levantar, tentando ficar em pé. Aí eu desci na igreja, né? Quando eu entrei na igreja assim, um corredor igual esse assim, tinha umas mulheres lá dentro, né, aquelas que ficam acolhendo, né? Aí a Débora, né, que hoje a Débora é minha madrinha de batismo, ela saiu, ela veio lá no fundo, né? Por isso que eu falo que a acolhida acho que é principal da igreja e da missão, né? A missão ela é diferenciada por causa da acolhida. E voltando, né, na igreja, né? Quando essa mulher me abraçou, ela sabia de tudo que estava acontecendo. Ela conhecia a minha esposa, ela conhecia a família da minha esposa. Ela me abraçou e não falou nada. Ela, filho, seja bem-vindo. Eu falei, nossa, não vai falar nada, não vai falar das coisas que eu fiz com a Ingrid, de nada, né? Eu falei, tudo bem, entrei, né? Arrasado, fiquei ali. Comecei a ter uma experiência com a Eucaristia. Era um grupo de oração com adoração, né? E ali comecei a conversar com Deus, né? Falei, o senhor sabe de tudo que eu fiz, não precisa falar nada. E comecei a conversar com ele. E aí eu voltei para casa, né? Depois a Ingrid, acho que ela ficou sabendo que eu fui para a igreja, né? Acho que mexeu com ela um pouquinho, né? E aí a gente conversou, depois de um tempo, resolvemos voltar, né? A gente voltou, né? Morar junto, a gente não tinha os sacramentos, né? Decidimos voltar, só que aquela dificuldade que eu tinha com o vício do álcool, da droga, ainda continuava, né? E aí, nesse mesmo período desse ano aí, ela engravidou outra vez do Lucas, né? Mais uma gravidez difícil, né? Assim, o Lucas nasceu de 6 meses, né? E eu estava naquela loucura ainda do mundo ainda, né? Toda hora meus amigos iam em casa, chamavam para fazer as coisas erradas. E nesse dia que o Lucas nasceu, na noite, na verdade, né? Tinha um monte de gente me chamando e me ligando. Esse dia eu decidi não sair de casa. Eu falei,
hoje eu não vou sair. Ela até me perguntou, Davi, você não vai sair hoje, né? Era uma sexta-feira, alguma coisa assim. Eu falei, hoje eu não vou sair, fiquei em casa. E nesse mesmo dia que eu decidi não sair, né, desliguei o celular, o pessoal me chamava, falei, hoje eu não quero ir para lugar nenhum, não. E aí ela passou muito mal nessa noite, né? Muito, muito, muito mal mesmo, né? Eu não entendia, eu tinha um David já, mas ainda era novo ainda, né? E ela passou mal, começou a ter convulsão, começou a ter um monte de coisa lá. E aí eu liguei para uma amiga nossa, né, que eu não tinha carro, né? Liguei para ela e aí saí correndo com a Ingrid no hospital. Eu lembro que ela, quando a gente chegou no pronto-socorro do Mandaki, ela caiu ali no chão ali, né? E os médicos veio, levou ela. Ela teve uma eclâmpsia, né? Teve uma convulsão e teve eclâmpsia. E aí o médico outra vez chegou em mim e começou a falar, né? Falou, a gente vai tentar salvar a vida da sua esposa, né? Mas ela teve isso, 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 eu nem sabia o que era. E eu não tinha uma fé ainda. Tinha, né? Falar que se eu falar que eu tinha, não tinha. Eu sabia que Deus existia, mas não tinha. Eu falei, agora, né? Mas minha família, todo mundo contra, porque eles falavam assim que a culpa era minha. Eu falei, a culpa é sua. Se ela morrer, seu filho morrer, a culpa é sua. Você sai à noite. E começou a falar tudo aquilo que eu fazia, jogar na minha cara, né? Eu falei, realmente a culpa é minha, eu falava, né? Só que naquela noite eu estava com ela. Aí eu falei, eu vou ligar para a avó dela, que é a avó Glória, né? Falei, vó, aconteceu isso, isso e isso, a Ingrid está no hospital. Ele falou, filho, só falou assim para mim, confia. Não falou mais nada, confia. Aí dali ela conseguiu ter, né? O Lucas nasceu, né? Ela ficou um tempo ainda no hospital, o Lucas também ficou na incubadora, mas pela graça de Deus, né? Uma criança perfeita que está aqui hoje. E a gente continuou a caminhada, né? Só que nesse mesmo ano eu ainda continuei, ainda mesmo com tudo isso que passou. Porque quando a gente está na vida errada, a gente, principalmente na vida errada e sem Deus, para nós tanto faz como tanto fez, tudo que acontece. Na hora a gente sente, mas depois a gente volta a fazer de novo tudo aquilo que a gente estava fazendo. Só que nesse ano foi diferente, por quê? Só para frisar, o padre falou, 2 caminhadas que eu tive na missão, né? Em 2010, eu tive uma caminhada, né? Eu fui. Só que essa caminhada, para mim, eu falo, todas as vezes que eu dou testemunho e converso com meus irmãos, né, de fraternidade, foi uma caminhada mentirosa. Por que caminhada mentirosa? Não foi uma caminhada que eu queria mudança de vida. Era uma caminhada onde eu estava se escondendo de tudo que eu fiz de errado. Então eu não fui para querer mudar, eu fui para me esconder. Meu Deus, eu fiz tanta coisa, deixa eu... Então foi uma brecha que eu tive. Já em 2013, não. Em 2013 eu estava na... Eu lembro que eu estava numa noitada, né, e aí... Do nada, eu falei, meu Deus, né, não aguento mais essa vida. Não... E fui embora. Aí estava com as pessoas lá, os amigos, né, os falsos amigos, falou, duvido, amanhã você está aqui de novo. Eu falei, não vou mudar de vida. E esse sentimento no meu coração era, eu quero ser um bom pai, quero ser um marido para minha esposa, e eu quero ser um cidadão para a sociedade de bem. Aí esse foi meu sentimento que eu entrei na comunidade. Fui em casa, conversei com a Ingrid, né, falei, amor não, daqui ela estava 2 dias fora de casa, eu falei, não quero mais essa vida. Se você quiser viver sua vida, se você quiser, né, se relacionar com outra pessoa, né, tá nas suas mãos, né, mas eu não quero mais. Daquele dia, foi em janeiro de 2013, né, foi meu retorno para a comunidade. Ali eu voltei para a comunidade, eu me lembro até hoje, né, quem me acolheu, né, se ele estiver assistindo, né, foi o Zé Antônio, né. Aí o Zé Antônio me acolheu ali e falou, o que você está fazendo aqui? Vem visitar os irmãos. Eu falei, não, eu vim para ficar, né, meu? Não consegui. Daí ele falou, pô, bateu a nave, né? Aquilo que ele fala, né? Eu falei, então, tô vindo para ficar mesmo, né? Daí ele me acolheu, né? Me levou para uma triagem. Ali eu fiquei, e ali eu comecei a fazer minha caminhada. Em 2013, não foi fácil, porque nada é fácil. Estava sem trabalho outra vez, né? Eu tinha saído de um trabalho, tinha seguro-desemprego, eu deixei com a Ingrid, né? Falei, não quero nada, tá aí com você, eu sei que não é muita coisa, mas já não queria mais nada do mundo já me agradava mais, né? Tava sem o amor da minha esposa, sem trabalho, minha família mesmo, né? Ninguém já acreditava em mim, né? Porque eu não dava motivo para isso, a família da parte dela também não, e ali comecei a caminhar, né? Tive várias dificuldades, né? Com 3 meses de caminhada eu queria vir embora, né? E foi muito difícil porque eu falei para ela, você falou, vou embora. Se Deus não me dá um motivo para me ficar, eu não vou ficar aqui. E nesse caminho, a gente estava já entrando no caminho do Caná já, né? A gente fez o retiro do Caná e estava caminhando. E aí a Ingrid falou, amor, aguenta, né? Que eu estou tentando... Era o Valdeci e a tia Selma, naquele período estava acompanhando a gente. A gente está tentando marcar a partilha com o padre, né? Que era para agendar o casamento.
E aí nesse dia eu desci, né, lá na gruta, né, tava bem, coração bem atribulado. Falei, vou conversar com Deus. E comecei. Ali foi a minha primeira experiência com a Eucaristia de verdade, né? Eu tinha o batismo já, que eu batizei fora, mas não tinha a primeira comunhão ainda. Mas eu falei, Senhor, o Senhor está aí mesmo. Comecei a conversar com ele, igual um amigo mesmo assim. Ó, eu não quero ficar, mas se o Senhor não me dá um motivo para me ficar, eu vou embora. E comecei a conversar. Quando eu retornei, né, que naquele período eu estava responsável de uma casa, então eu já podia ficar com o celular. Aí ela me ligou, falou, amor, tem uma notícia para te falar. Falei, pode falar. Coração um pouco fechado aí, né? Acabei de falar com um padre, né? E a gente agendou a partilha para marcar o casamento. E ali foi uma resposta, né? Foi uma resposta que me deu força para me continuar. Falei, realmente Deus me escutou, né? E mais ainda eu comecei a me apaixonar pela Eucaristia, né? Que foi diante da Eucaristia, né? Que Deus escutou a minha oração, ali, a minha conversa sincera com Ele, né? E continuei a caminhada, né? Continuei lá no sítio, né? Servindo, acolhendo os irmãos que chegavam. Continuei fazendo aqueles trabalhos ali. Quando foi um pouquinho antes de agosto, né? Aí vim para São Paulo, né? Para se preparar, né? A gente casamos, né? Dia 4 de agosto de 2013, né? A gente fez o Caná, né? Só para voltar, né? Para não pular. Fizemos o Caná, né? Desse Caná a gente decidiu ter mais um filho, né? Mais uma filha, na verdade, né? Que é a Maria Luísa, né? Despertou esse desejo na gente. E Deus, Ele amou a gente, que deu uma menininha, né? Pra gente, a Maria Luísa. Então, dia 4 de agosto de 2013 a gente casamos, né? No meu casamento foi uma graça muito grande, né? Que eu fiz a minha primeira comunhão, né? Igual os irmãos que vão fazer aqui, né? E tive a graça do matrimônio, né? A gente já estava vivendo uma vida antes, né? Total aí é 19 anos que a gente está junto. Mas que a gente recebeu a bênção de Deus mesmo, né? Faz 10 anos, né? Desses 10 anos para cá, né? Venho lutando, né? Não é fácil. Todos os dias é uma luta. Deus me preparou um trabalho, né? Pela graça de Deus, né? Hoje eu trabalho numa empresa, né? Há 9 anos, né? Vou fazer 9 anos agora no começo do ano. Então uma graça de Deus muito grande. Deus me abençoou com esse trabalho, né? Todos os dias eu faço minhas orações, né? Todos os dias eu acompanho o Diário Espiritual. Não consigo ficar sem escutar o áudio do Diário Espiritual. É o meu alicerce, né? Hoje no trabalho todo mundo sabe que a minha força lá é a palavra de Deus, né? É o que eu faço fora. Sou muito grato de falar que o trabalho que a gente faz na comunidade. Então estou 9 anos nessa empresa. Pela graça de Deus, esse ano aqui eu consegui concluir minha faculdade, né? Que nunca imaginei fazer uma faculdade, nunca imaginei fazer um curso. Deus me deu a graça de eu me esforçar e conseguir fazer a faculdade, né? Estamos na caminhada também na comunidade. Eu e a Ingrid, a gente estamos à frente de uma fraternidade, né? Com muita luta, né? Que não é fácil, né? Deus nos abençoou também. 2020 a gente recebeu a graça do convite, né? De coordenar uma fraternidade, a Santa Dulce, né? Dessa fraternidade já multiplicou, né? E a gente está aí na luta, né? O que eu tenho para passar para os irmãos aqui que estão aqui, né? É não desistir, né? Não desistir. É possível. É possível você ser de Deus e viver nesse mundo, né? Não ser de Deus e ser do mundo, mas ser de Deus e estar no mundo. No meu trabalho, né, eu busco, né, ser o mais justo possível, o mais sincero, né? Tudo aquilo que eu fazia lá atrás eu busco fazer diferente. Mas o alicerce para se manter em pé é Deus, né? É a Eucaristia, né? É o Diário Espiritual, que é a palavra de Deus. É a oração do terço, as orações pessoal sua com Deus. É tirar 10 minutos por dia para... É você e Deus ali conversando, né? É isso que é o nosso alicerce, né? Então, hoje eu vivo minha vida com a minha esposa, né? Tenho meus filhos, né? Pode vir aqui, Ingrid, os filhos, assim podemos conhecer esta graça da família. David, quantos anos, David? 16, 16. E você quantos? 12. 12? 8. 8, a mais desejada. Olha que coisa bonita. Coloca no Senhor a tua alegria e mais do que deseja o teu coração, Ele te dará. Não, você aqui tem a prova da verdade. Ele tentou, porque todo mundo assim na vida pode errar, é difícil acertar assim na primeira, mas aqui são 10 anos e ele acertou. Manda uma mensagem para todos os irmãos que estão recebendo o batismo hoje, quem está te escutando. Olha, aquilo que eu falei, né? O segredo mesmo de
permanecer em pé, não só nós, né, que viemos de uma vida, né, com droga e álcool, né? É Deus. Não tem outra, né? É se firmar mesmo com Deus, se firmar nas pessoas que Deus coloca na vida de vocês. É porque hoje também eu sou muito grato às pessoas que Deus colocou na minha vida, né? Os amigos, né? Os casais, né? Que Deus preparou lá, desde lá do início, né? Os filhos fraternos. Os filhos fraternos, né? Que é uma graça muito grande, porque quando a gente busca a responsabilidade, a gente quer ser exemplo para eles, né? E por mais que a gente tenta desistir, sempre Deus vai colocar um irmão, né? Você está lá abaixo, o irmão fala, Davi, preciso partilhar com você. Eu falo, meu Deus, né? Eu não estou aguentando direito, mas vou lá. Porque é isso que é a caminhada com Deus. A missão Belém, ela é isso, né? É você estar ali do lado do irmão que precisa, né? E quando você precisa, o irmão está do seu lado, né? Então o segredo para permanecer em pé mesmo, se apegar com Deus, é só Ele. E se apegar com os irmãos que Deus coloca na sua vida. Deus sempre vai colocar um irmão na sua vida. Seja aquele formador lá na casa, lá, coordenador, que muitas das vezes a gente fica bravo com ele. Seja o coordenador de fraternidade, seja o seu formador, né, o amigo Belém. Ou seja até aquela senhorinha da igreja, né, que fala, filho, volta. Né? Então se apega, né, em Deus e se apega nos irmãos que Deus coloca na sua vida. Esse é o segredo. Às vezes vai doer, mas vai valer a pena, assim como está valendo para mim hoje. Ó. Olha que coisa bonita, 10 anos, começou 2010, 2013, foi para valer, agora 2023, aqui está o fruto. E você pode entender como é firme a graça de Deus, como é firme a caminhada. Que para quem quer caminhar, depois não tem volta, é sempre com Deus, é uma alegria. Parabéns, parabéns. Olha, Cacilda quer cantar um canto para vocês. É a história deles. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Muito. Então, a gente agradece muito a vocês. Nós quisemos que este testemunho fosse dado no dia do batismo de todos vocês, para ver para onde estamos indo e como vai ser a transfiguração. Né? Esta é uma família transfigurada. Obrigado, e coragem e votos para a sua fraternidade. Aqui tem muitos. Levante a mão quem é da fraternidade de vocês. Pode ficar em pé quem é da fraternidade. Olha um pouco os frutos aqui. Também aquele que multiplicou. Você tem, olha aqui. Olha, tudo isso é fruto dos filhos que Deus dá, além dos filhos naturais. Não tem que ter inveja, não é? Toda uma só família, a missão Belém. Obrigado, então, Deus abençoe. Opa. Agora vamos fazer uma coisa que
esqueci, mas é bem importante. Hoje são 10 anos de matrimônio de Deus, abençoado. E sendo que aconteceu um acidente no ano passado, sempre tem irmãos confusos que têm vindo para a Missão Belém, acabaram assaltando ele e roubaram a aliança. Então hoje vamos abençoar as alianças. Onde estão isso? Não precisa tirar, não. Pode dar uma mão do outro, assim. E eu convido todos a ficarem em pé. Eu vou fazer esta oração. Estas alianças que são o significado e testemunham a vida em Deus. Por intercessão de Maria Santíssima, Deus abençoe estas alianças que vos entregastes um ao outro em sinal do seu amor, da sua fidelidade, da fidelidade de vocês e da fidelidade de Deus. Continue o nosso Pai amado e querido a abençoar esta família, esta unidade, iluminada pelo Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim seja. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.